Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor esse assunto, vamos dividir o tema em 3 blocos. No bloco de hoje, vamos conversar sobre testamento e seus tipos, e também sobre quem tem capacidade para testar. Você já parou para pensar como seria legal deixar suas coisas exatamente para quem você quer, sem briga entre a família depois que você se for? É exatamente para isso que serve o testamento. Ele é uma forma de você manifestar sua vontade e só passa a valer depois da sua morte. Diferente de um contrato, que começa a valer na hora. O testamento fica guardadinho até aquele momento. Existem alguns tipos de testamento que a lei prevê. O mais conhecido é o testamento público. Ele é feito com um tabelião e na frente de testemunhas, e tudo fica registrado em livro. Isso dá segurança. Por exemplo, imagine que você quer deixar sua casa para seu filho mais novo e o restante dos bens dividido entre os outros filhos. Com o testamento público, não tem como ninguém questionar, porque tudo está registrado. Depois, tem o testamento cerrado. Aqui, você escreve seu testamento sozinho ou pede para alguém escrever. Coloca em um envelope fechado e entrega para o tabelião. Ele só atesta que o documento existe, mas não sabe o que está escrito. É como guardar um segredo muito importante. E tem também o testamento particular. Esse é feito e assinado por você, sem precisar de tabelião, mas precisa de testemunhas que confirmem um conteúdo depois que você se for. É menos formal, mas também pode valer. Agora, vamos falar de um ponto muito importante. Quem pode testar? A lei exige que você tenha capacidade para testar, ou seja, que esteja em plena posse das suas faculdades. Por exemplo, menores de 16 anos não podem fazer testamento. Pessoas entre 16 e 18 anos podem, mas com algumas limitações. E pessoas interditadas judicialmente ou com certas restrições não podem testar de forma plena. Isso tudo existe para proteger você, para que ninguém influencie sua decisão de forma indevida. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre revogação e nulidade de testamentos, e também sobre os legados e codícilos, que são jeitos específicos de deixar bens para alguém. Vamos entender como tudo isso funciona e como garantir que sua vontade seja respeitada. Agora que já falamos sobre os tipos de testamento e quem pode testar, vamos avançar um pouco e conversar sobre revogação e nulidade de testamentos, e também sobre legados e codicilos. Você sabia que um testamento pode ser revogado? Pois é, isso significa que quem fez o testamento pode mudar de ideia a qualquer momento. A lei permite que você faça outro testamento depois do primeiro, e nesse caso, geralmente o mais recente prevalece. Também dá para revogar só partes do testamento ou até cancelá-lo por completo. Pense comigo. Você deixou um carro para um amigo, mas depois ele ganhou um carro de presente e você decide que é melhor deixar aquele carro para outra pessoa. Isso é totalmente possível. Agora vamos falar sobre nulidade do testamento. Isso acontece quando alguma regra legal não é respeitada. Por exemplo, imagine que um testamento público foi feito sem as testemunhas necessárias, ou então alguém incapaz tentou testar. Nesse caso, a lei considera o testamento nulo, ou seja, ele não vale para nada. Por isso é tão importante conhecer as regras e seguir à risca para que a vontade do testador seja respeitada. Falando em legados, essa é uma forma de deixar um bem específico para alguém, sem mexer na divisão do restante do patrimônio. Por exemplo, você pode decidir deixar aquela bicicleta antiga para o sobrinho, ou um quadro de família para o primo que adora arte. O resto dos bens continua sendo dividido conforme o testamento ou as regras de sucessão. Tem também o codicilo, que é parecido com o legado, mas normalmente usado para pequenas disposições. Ele é ideal para tratar de detalhes que não estavam no testamento principal. Imagine que você quer deixar uma pequena lembrança para um amigo querido, algo que não justificaria refazer todo o testamento. O codicilo resolve esse problema, funcionando como uma anotação extra que complementa sua vontade. É importante lembrar que tanto os legados quanto os codicilos precisam seguir as mesmas regras de capacidade e formalidade que vimos no bloco anterior. Se essas regras não forem respeitadas, podem ser contestados ou anulados.
No próximo bloco, vamos finalizar o tema mostrando como tudo isso se aplica na prática, com exemplos do dia a dia, cuidados importantes e dicas para garantir que a vontade do testador seja respeitada. Vamos consolidar tudo o que vimos até agora e fechar o estudo de maneira clara e objetiva. Chegamos ao nosso último bloco sobre testamento e legados. Até aqui, já conversamos sobre os tipos de testamento, quem pode testar, revogação, nulidade, legados e codicilos. Agora vamos ver como tudo isso funciona na prática, com exemplos que deixam o assunto mais fácil de entender. Vamos imaginar uma situação bem comum. Suponha que você tem uma casa, um carro e alguns objetos de valor que quer deixar para pessoas diferentes. Se você fizer um testamento público, tudo será registrado oficialmente e seus filhos ou amigos vão saber exatamente como você quer que cada bem seja dividido. Isso evita conflitos e garante que sua vontade seja respeitada. Agora, se você quer manter mais sigilo, o testamento cerrado é uma boa opção. Ele fica em envelope fechado com o tabelião, então ninguém sabe o que está escrito até o momento da abertura. É ideal para quem quer privacidade, mas também segurança. Já o testamento particular serve para situações mais simples, mas precisa de testemunhas para confirmar que tudo está certo. E sobre revogação, lembra que você pode mudar de ideia. Por exemplo, você deixou uma obra de arte para um amigo, mas depois decide que é melhor que fique com um familiar que gosta muito de pintura. Você pode revogar essa parte do testamento sem problemas, desde que siga as regras da lei. Quanto à nulidade, atenção! Se algum requisito não for cumprido, como a presença de testemunhas ou a capacidade do testador, o testamento não vale. Então é importante seguir as regras corretamente para que sua vontade seja respeitada. Falando em legados e codicilos, eles ajudam a detalhar a divisão de bens de forma ainda mais específica. Imagine que você quer deixar um relógio de família para o sobrinho, ou uma pequena lembrança para um amigo querido. Os legados funcionam como itens separados e específicos, enquanto o codicilo é um complemento simples para pequenas disposições que você queira acrescentar. Na prática, isso significa que você consegue organizar seus bens de forma clara, evitar problemas para quem fica e garantir que tudo seja feito conforme sua vontade. Por isso, sempre vale revisar seus testamentos e conferir se tudo está formalizado corretamente. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.